Nós estamos quase chegando no momento de sermos livres. Mas é bom a Helena compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na vida da Helena. Foi aqui nesse altar que eu vi a Helena pela primeira vez, no Eu Chamar. Eu vim visitar a Igreja Batista da Lagoinha, não morava aqui ainda, e o Eu Chamar estava ministrando. E Deus levou os meus olhos para a Helena. E ela cantava uma música, meu Deus, e o Espírito Santo disse, essa música, isso que ela canta é ela. Ela está assim escondida. Mas vou deixar ela contar para vocês. Aleluia, pode se sentar. A música, eu não me lembro de cantar ela toda, mas ela dizia assim, sorria, finja que estás feliz, minta, dizendo que estás bem, esconda os anseios que tu tens, nunca os mostre e tente assim viver. Eu me pergunto onde um coração irá para livre ser. Quem há de enxugar as lágrimas que ninguém mais vê? Alguém deve existir. E essa música falava que Jesus é o amigo sem igual. Jesus, para o coração ferido, é o amigo sem igual. E eu não sabia ainda, mas eu era exatamente assim. Muitas feridas na alma, mas eu achava assim, não, eu aceitei Jesus. Jesus entrou na minha vida quando eu tinha 14 anos de idade. Então tá tudo bem, isso é assim mesmo. Como disse o pastor Jonatas, isso é assim mesmo. Ah, essas lutas, esses problemas, esse complexo que eu tenho, essa inveja que eu sinto, isso é assim mesmo. Porque eu sou humana e herdei isso. Isso é assim mesmo, mas não é não. E eu sou exemplo de que não é não. Eu vim para a igreja, eu aceitei Jesus aos 14 anos de idade, tive a minha experiência pessoal com o Senhor aos 14 anos de idade, mas vim para a igreja do Senhor aos 11 anos de idade, quando os meus pais, finalmente, depois de 18 anos de oração de um pastor norte-americano, se renderam aos pés do Senhor. Quando os meus pais tiveram o primeiro contato com o Evangelho, eles não eram casados, eles eram solteiros, quando o Evangelho chegou aos meus pais pela primeira vez. Minha mãe tinha 18 anos, mas a minha mãe e meu pai muito envolvidos na igreja católica, e eles diziam, somos católicos, vamos morrer católicos. Meu pai adorador de Maria, congregado mariano, minha mãe envolvida também na igreja católica, e eles rejeitaram o Evangelho. Depois então de um casamento de muitos anos e com um adultério e a iminente separação dos meus pais, Jesus bateu na porta de novo. Aquele mesmo casal norte-americano, pastor John e dona Joy, bateram lá na porta da nossa casa e falaram, Helena e GG, o que está acontecendo? O Senhor nos mandou aqui, porque é tempo de salvação entrar nessa casa. E ali na sala da minha casa, meus pais receberam Jesus como Senhor e Salvador. Eu e meus irmãos, meus 2 irmãos mais velhos, fomos para a igreja. Na época o pastor John nos levou para a igreja onde ele frequentava, a igreja Peniel, que é aqui no Carlos Prates. E nós congregamos ali vários anos, e foi num acampamento de carnaval que eu encontrei Jesus aos 14 anos de idade. E assim vivi para o Senhor e pensando, tá tudo bem, estou com o Senhor. Eu continuava geniosa, eu continuava arrogante, eu continuava cheia de um complexo horroroso de inferioridade.
Mas eu pensava assim, não, isso é assim mesmo. Quando eu era criança, eu ouvia, como o pastor Jonatas contou, né? Ele foi melhor do que eu, ele foi deixado no terreno baldio. Os meus irmãos diziam que eu fui na lata do lixo. E eles falavam, você foi achada na lata do lixo, Leninha. E eu chorava, não fui nada. Foi sim, vai lá perguntar para a mamãe para você ver. Te achou Olha como é que você é diferente da gente. Eu sou muito branquinha e eles são mais morenos. Eu tenho os olhos castanhos, eles têm os olhos claros. Eu tinha o cabelo meio anelado e meio alourado, eles tinham o cabelo pretinho, lisinho. Você é diferente da gente, Leninha, você foi achada na lata do lixo. E eu ia para minha mãe chorando, ô mãe, eu fui achada na lata do lixo. E a minha mãe morria de rir. Ela achava engraçado, coisa de menino. A gente não tinha esse discernimento, esse entendimento, que o diabo faz as suas semeaduras muitas vezes na nossa infância. E aí, a minha mãe começava a rir. A Leninha, você está dando conversa para o Wagner e para o Alexandre? E ria. E eu falava, tá vendo, não fui nada. Eles falavam assim, mas ela não falou que você não foi. Então, durante muito tempo, eu acreditei realmente que eu tinha sido abandonada numa lata de lixo. E outras coisitas mais, né? Você é muito branca, você fala muito alto, você ri muito alto, seu pé é esquisito. Leninha, você é manhosa, você chora à toa, para de chorar. Ô menina chata. Eu ouvi todo esse tipo de coisa da minha família, dos amigos dos meus pais. Eu tinha que encarar, né? Cada vez que meu pai ia apresentar a família, da minha esposa, meus filhos. Aí, ai, que lindo seus filhos, Geraldo, que lindo seus filhos. Ah, que pena, justamente a menina não tem os olhos claros. E eu ficava mal porque não tinha os olhos claros. E a minha mãe falava assim, come couve que o seu olho fica verde. E eu comendo couve. Mãe, meu olho não fica verde, mãe. E assim o diabo foi colocando os seus rótulos na minha alma. Inadequada, feia, branca demais, cabelo esquisito, pé esquisito. Você fala muito alto, você ri muito alto. Você chora à toa. Você é chata. Aí eu entrei na adolescência. E aí na adolescência, a gente quer ser aceito na turma. O que tem maior proeminência na nossa adolescência é a turma, né? A família passa temporariamente de primeiro plano para segundo plano. E a turma é que vale. E aí, eu comecei a entrar na fase que a gente se apaixona, né? Cada semana por um rapaz diferente, né? E aí, ai, fulano é tão lindo. E quando eu estava assim, já apaixonada pelo fulano, ele falava, ô Helena, vai tomar um solzinho? Você é branca demais. O seu pé é esquisito, hein? E assim, os mesmos rótulos que eu recebi na minha infância, eles foram sendo confirmados na minha adolescência.